Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um pouco sobre os intervalos reais, certo? Eu coloquei aqui diversos exemplos que vocês irão compreender para conseguir fazer as atividades de vocês aí. Vamos lá. Podemos representar matematicamente essa ideia da seguinte maneira. Então, nós podemos representar esses intervalos da seguinte maneira. Vamos aqui um intervalo representado por A. X pertence aos reais. Por que X pertence aos reais, gente? Porque essa reta aqui, ó, ela é representada por X, certo? Que é uma reta horizontal. Então, X pertence aos reais. Então, tá aqui a reta X. Todas elas serão da forma horizontal. E por que pertence aos reais? Porque é o conjunto dos números reais. Todos os números que apresentar nas retas faz parte dos números reais, beleza? Então, por isso que existe aqui X pertence aos reais. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. Quando nós tivermos aqui 2 menor que x e x menor que 3, como é que nós podemos representar isso aqui? Podemos representar assim. Eu coloquei aqui uma observação para que vocês possam compreender melhor. Olha só essa observação. A gente sabe que esse símbolo aqui, ele significa menor e esse aqui representa maior. Menor e maior. Então, como é que nós podemos ler isso aqui? 1 menor que 2. E também, pessoal, nós podemos representar da seguinte maneira: 2 maior que 1. Sempre quando você tiver esse sinalzinho aqui com a boca virada para o número, porque o número onde a boquinha está virada é o número maior. Então, 2 maior que 1 e 1 menor que 2. Quando você vê o biquinho aqui, está indicando por menor número. Então, vocês podem ler das duas maneiras. Se eu colocar aqui, eu vou colocar o número 2. 2 e 1, da mesma forma. 2 maior que 1, certo? Porque a boquinha está virada aqui por 2. E também posso ler assim, 1 menor que 2, porque o biquinho aqui está virado por 1, beleza? Então é bem tranquilo. Então viemos aqui, ó. Como o x está no meio do sinal, eu posso ler assim, ó, x maior que 2. X maior que 2. Então, como eu tenho aqui os intervalos de 2 a 3, eu vou representar na reta o número 2 e o número 3, já que ele é positivo e o 3 também é positivo. A gente sabe que na reta numérica é 0, 1, 2, 3 assim sucessivamente. E 0, menos 1, menos 2, menos 3 para a esquerda. E também assim sucessivamente. Então vamos aqui. X maior que 2. X é maior que 2, já coloquei aqui o 2 e o 3. Então maior é para cá. O x maior que 2. Então coloquei aqui que está indo para a direita. E aqui eu tenho x menor que 3. X menor que 3. Então tem que vir para cá, ó. Porque pediu x menor que 3. Então vem para cá. Então, que é o intervalo? O x tem que ser maior que 2, que é para cá. E x também tem que ser menor que 3. Menor que 3 é para cá. Então, o intervalo é do 2 até o 3. É o que está pedindo aqui. Agora, observem, pessoal, que esse sinal aqui de menor aqui, ó, nenhum deles tem um tracinho embaixo. Quando vocês não tiverem o tracinho embaixo, a bolinha tem que ficar aberta. Você não pode pintar a bolinha aqui, ó, beleza? Prestem bem atenção nisso aí. Ó, outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. O outro exemplo aqui, ó. X pertence aos reais, certo? X pertence aos reais. Mas dessa vez é o seguinte. Olha, o X está aqui no meio dos sinais. X maior ou igual, pessoal. Isso aqui significa igual. X pode ser maior ou igual a 2. Então, maior, coloquei o 2 e o 3, que é os intervalos que nós temos, é o 2 e o 3. Eu coloquei primeiro na reta numérica. Então, x maior que 2 é para cá. X menor que 3 é para cá. Menor que 3 é para cá, porque para cá seria maior. Agora, como eu tenho esse sinalzinho embaixo aqui desse sinal e aqui também, isso significa que x tem que ser maior e igual a 2. Então, igual a 2 é porque você tem que pintar, porque o 2 também faz parte. E aqui eu tenho x menor e igual a 3. E também está igual, então você tem que pintar a bolinha também. Você só pinta a bolinha quando apresentar essa retinha aqui embaixo desses sinais, beleza? Vamos para outro exemplo aqui, para outro intervalo aqui. X pertence aos reais. Agora nós temos aqui, pessoal, x é maior
ou igual a 2. O intervalo você sabe que é do 2 ao 3. Está aqui do 2 ao 3, porque depois do 2 vem o 3. Como é x maior que 2 é para cá, e aqui também está igual, e pode ser maior e igual a 2. Então tem que pintar. Nesse caso aqui, x menor que 3 é para cá. Mas essa bolinha aqui não precisa pintar, porque aqui eu não tenho um tracinho embaixo desse sinal, certo? Então prestam muita atenção nisso aqui, pessoal, muita atenção. Então tá aqui os intervalos. Esse intervalo aqui ficou com as bolinhas abertas, porque nenhum desses sinais aqui tinha a retinha embaixo. Nesse aqui, as duas bolinhas do intervalo ficou pintada, porque tem um tracinho aqui e tem um aqui. Aqui, nesses intervalos aqui, ficou essa bolinha pintada, porque eu tenho aqui o tracinho embaixo. E aqui, nesse sinal, eu não tenho um tracinho embaixo, a bolinha ficou aberta. Voltamos aqui. No outro intervalo, x pertence aos reais, porque todos esses números que estão aqui pertencem ao conjunto dos números reais. Então, viemos x maior, que a bolinha, a abertura aqui está virada por x, então x maior que 2. Então, está aqui maior que 2, já que o intervalo é do 2, o 3, está aqui do 2 para o 3. Mas por não ter uma retinha aqui embaixo, a bolinha fica aberta. Agora aqui, x menor e igual a 3. Menor que 3 é para cá e igual a 3. Se tem igual a 3, você pinta também. Beleza? Agora, pessoal, eu quero explicar para vocês o seguinte. É muito tranquilo isso aqui, ó. Observem que esses intervalos aqui, quando esses sinais ele não tem reta embaixo, ele não tem uma retinha embaixo, que não é para pintar aqui essas bolinhas, ela pode ser representada assim também, ó. O intervalo é de quem? Do 2 por 3. Então, eu coloquei aqui o intervalo é do 2 por 3. Mas como as duas bolinhas estão abertas, você coloca esse colchetinho com a boca virada para fora. Com a boca virada para fora. Aqui eu já sei que os intervalos, essas bolinhas aqui, dos intervalos do 2 e 3, elas não foram pintadas, porque o colchetinho está com a boca virada para fora. Olha nesse outro exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho um 2 e um 3 intervalo aqui, e essas bolinhas estão pintadas, e significa que temos uma retinha embaixo do sinal. Olha o intervalo do 2 por 3 aqui, intervalo do 2 por 3. Como as duas bolinhas estão pintadas, pessoal, o colchetinho, ele é fechado, ele é aberto para o número, tá aí, então fechou os números aí, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, eu entendo que esses intervalos aqui, as bolinhas foram pintadas, certo? Então, é muito tranquilo para vocês entenderem. Outro exemplo aqui, pessoal, ó. Eu tenho um intervalo do 2 por 3, o intervalo está do 2 por 3, certo? Mas por essa bolinha estar fechada, a primeira do 2, então o colchetinho fica fechado, fica virado para o 2. E o 3, por não estar com a bolinha pintada, ela não pode ficar virada para o 3, ela fica virada para fora, tá aqui, ó. Então, você pode representar também dessa forma. Vamos ver esse outro aqui. O intervalo do 2 por 3, tá aqui o intervalo do 2 por 3. Essa bolinha está aberta, então o colchetinho tem que ficar virado para fora, porque a bolinha não está pintada. Já que a bolinha aqui está pintada, pessoal, isso significa que o 3 tem que ficar com o colchetinho virado para ele. Então tá aí um exemplo, pessoal, de intervalos reais. Vamos aqui. Olha só, um outro exemplo que eu coloquei. Se você tiver aqui menos 1 e 4, intervalo do menos 1 por 4. Digamos que você tem um 0 aqui no meio. Você sabe para cá é menos 1. Aí vem para a direita do 0. 1, 2, 3, 4. Então o intervalo é do menos 1 ao 4. Menos 1 ao 4. Agora vamos ver. Já o intervalo eu sei que é do menos 1 ao 4. Agora vamos ver se as bolinhas são pintadas ou não. Como aqui está fechando por 1, o colchetinho está virado por 1, a bolinha é fechada, porque está fechando 1. Agora, o 4, o colchete está de boca virada para fora. Então, significa que essa bolinha, ela não deve ser pintada. Então, o intervalo, ele é do menos 1 ao 4. A bolinha do 1 fica fechada e a do 4 fica aberta. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo aqui, só para vocês concluírem, compreender melhor. O intervalo é do menos 3 ao menos 1. Olha, gente, na reta numérica, você sabe quando você tem aqui, por exemplo, 0, tá aqui o 0.
0, menos 1, menos 2, menos 3. Se fosse para a direita, era 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Prestem bem atenção nisso aí. Então, viemos aqui. O intervalo é do menos 3 e o menos 1. Menos 3 e o menos 1. Tá aqui o intervalo deles. Agora, vamos ver se essas bolinhas vão ser pintadas ou não. Vamos ver aqui, esse colchetinho aqui, ele tá com a boca aberta, virado para fora. Então, a bolinha tem que ficar sem pintar. Vamos ver o do menos 1. O do menos 1, o colchetinho tá com a boca virada para dentro. Então, significa que essa bolinha tem que ser pintada. Tá aí os intervalos reais. Então, tá aí, pessoal. É uma explicação sobre os intervalos reais. Um conteúdo muito tranquilo. Nós vamos ver ainda muita coisa pela frente. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem essas notificações. Está atualizado sempre com esses conteúdos, beleza? E até nosso próximo vídeo aula.